Bom dia a todos. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou enfermeira da Comissão do Processo de Enfermagem e hoje nós vamos estar aqui com vocês apresentando mais um estudo clínico. Então, hoje será um estudo clínico que vai ser apresentado serviços de enfermagem, serviço de enfermagem médica, de clínica, né? E o serviço de enfermagem onde está a hemodiálise, né? Então, do SENSE. As gurias, depois já vou passar a palavra para elas. Eu só gostaria de saber quem está aqui nos acompanhando hoje. Então, por favor, os enfermeiros, levantem a mão para a gente saber quem são os nossos público. A maioria enfermeiros hoje. Estudantes, nós temos alguns. Pessoal da RIMS, da residência multidisciplinar. Hoje não tem ninguém. Professores. Ok. Então, está. Bom, então, assim, eu vou passar a palavra para as gurias, para a Luciana e para a Karen. Então, a gente vai começar a ter esse estudo clínico. Hoje nós temos um estudo clínico, que é apresentado por 2 serviços, e depois a gente vai passar os questionamentos, as colocações. Tá bem? Com vocês, então. Bom dia a todos. Como a Maria do Carmo já me apresentou, meu nome é Luciana, sou enfermeira do 5º Norte, da Unidade de Internação Clínica, que faz parte do CECLIN. Hoje a gente vai apresentar o 128 estudo clínico do processo diagnóstico de enfermagem sobre risco de glicemia estável em paciente em diálise peritoneal, junto com o pessoal da hemodiálise, que faz parte do SENSE. Essa é a Karen, a minha colega. E ali nos slides estão o nome dos nossos colaboradores que nos ajudaram e, como a Karen disse, também os livros foram os nossos grandes colaboradores. Então, bom dia. Obrigada, Luciana. Então, eu sou a Karen, trabalho na hemodiálise e só para começar e nortear por que a gente escolheu, né, esse paciente, esse caso para discutir e trazer aqui para vocês. Essa paciente, então, faz diálise peritoneal conosco, está no nosso programa, resumidamente falando, é uma paciente de ambulatório e que internou eletivamente, tá? Risco de glicemia instável é um diagnóstico que já foi falado várias vezes aqui, mas nesse momento é focado num outro assunto, tem um outro foco que é a presença de glicose dentro da cavidade peritoneal, que dá uma modificada. Então, a gente achou interessante e relevante, por isso que a gente decidiu fazer, então, com essa paciente, esse estudo de caso, para trazer, então, uma coisa diferente para vocês. Tá? A Luciana vai começar a falar e depois eu sigo falando. Tá? Bom estudo clínico para nós. Bom, então vou apresentar um pouquinho da unidade, né, do 5º Norte primeiro. O 5º Norte, ele é formado ele faz parte do CECLIN, como já havíamos falado. Ele possui 45 leitos clínicos adulto, atende uma variedade de especialidades, cardiologia, nefrologia, neurologia, gastroenterologia, reumato, hemato também, alguns pacientes da hemato internam lá. Diversas especialidades, tudo da parte clínica, né? E também os pacientes, eles são provenientes da emergência, da CTI e do seu domicílio, como é o caso da nossa paciente. Ela internou eletivamente, ela veio de casa para fazer o controle da glicemia. Ele trocou a pilha, mas não... Agora foi. Bem na outra. Bom, a equipe de enfermagem, ela é formada por 15 enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem e 13 auxiliares de enfermagem. Aqui está a foto nossa, não são todos os funcionários, né? Porque é difícil reunir uma equipe grande.
dentro e tirar foto. Uns querem, outros não querem, sempre tem, né, quem gosta de tirar foto, e tem sempre os que estão de folga. Então, aqui é uma parte da nossa equipe. A unidade de... Agora eu vou apresentar a hemodiálise para vocês. A unidade de hemodiálise, ela faz parte do SENSE, que é o Serviço de Enfermagem, Nefrologia, Cardiologia e Imagem. A equipe assistencial são 11 enfermeiros, 22 técnicos de enfermagem e uma equipe multidisciplinar. Aqui está a foto também da equipe da hemodiálise, que também não conta com todos os colaboradores, mas a maioria. A diálise, ela fica no 2º andar do hospital. Ela tem uma área assistencial de 4 salas para fazer diálise, uma sala para procedimento e uma sala de diálise peritoneal e 2 consultórios. Os pacientes em terapia renal, o principal atendimento deles é os pacientes em terapia renal substitutiva com doença renal crônica e aguda. A diálise, ela funciona das 7 horas da manhã à meia-noite e 15, e após esse horário em sobreaviso, né, nos finais de semana, de segunda a sexta, esse horário. E o regime de sobreaviso para as urgências também. O resumo do caso da paciente. Então, como a Karen falou, essa paciente ela internou eletivamente na unidade Quinto Norte, e ela tem 59 anos, é casada, tem 3 filhos, ela é aposentada. Ela trabalhou 25 anos na indústria metalúrgica, tem uma doença renal crônica que ela desenvolveu devido à hipertensão. Ela faz diálise desde 2005 na cidade onde ela mora. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas porque ela estava com dificuldade de ter acesso para fazer hemodiálise, né? Ela não tinha condições de fazer fístula, nem passar um permicate ou um catéter de Schiller. Estava sem condições de acesso vascular. E ela apresentou, depois que ela começou a fazer a diálise peritoneal, ela começou a apresentar distúrbio na glicemia, alteração na glicemia devido à diálise peritoneal. E ela também começou a fazer uso da insulina subcutânea. E ela se queixava muito de lombalgia nas consultas que ela fazia na hemodiálise, porque ela trabalhou por 25 anos numa posição bem ingrata na indústria metalúrgica. Aqui a anamnese da internação da paciente. Quando ela interna, todos que trabalham na unidade de internação sabem que a gente tem que fazer uma anamnese, e a gente pegou os principais itens da anamnese para apresentar para vocês. Então, a paciente SM, 59 anos, feminina, casada, ela tem ensino médio completo, ela nasceu em Arroio dos Ratos e mora em São Leopoldo. Ela é católica, veio acompanhada da filha, e ela internou porque ela estava com a diabetes descompensada, ela queria fazer regulação dessa diabetes, veio com queixas de lesões orais e dor lombar a investigar. Ela desconhecia alergias. A história passada dela, então, é doença renal por hipertensão, diálise há 9 anos, dificuldade de acesso vascular. Ela teve o implante do catéter de Tenkoff em 2013 e iniciou a diálise peritoneal no dia 20/11/2013. Após o início da diálise peritoneal, ela desenvolveu diabetes tipo 2 insulino dependente, ficou dependente da insulina. A história familiar dela, a mãe dela também tinha hipertensão, e ela sim conhecia o seu problema de saúde. Esses são os medicamentos que ela fazia uso em casa. A regulação neurológica dela, ela deambulava, a motricidade dela deambulava com auxílio do cuidador e referia muita fraqueza para deambular, tinha dificuldade de sair da cama. Deglutição estava prejudicada devido às lesões na cavidade oral. Percepção dos órgãos e do sentido, ela, no momento da internação, ela estava com dor forte na boca e na garganta, e o score de 8 em ardência. Ela tinha iniciado essa dor, essas lesões orais há 2 dias antes da internação, e ela não apresentava alterações nem na audição nem na visão. A regulação térmica vascular dela, ela estava
temperatura normal, né? A pressão ela estava hipotensa e a frequência cardíaca e frequência respiratória normal, HGT 212 no momento da internação. Exame físico das extremidades, ela também estava apresentando lesões nos membros inferiores. A alimentação e hidratação, ela tinha uma aceitação de ingesta via oral diminuída devido às lesões na cavidade e ela tinha restrição hídrica devido à diálise peritoneal. É doença renal crônica, né? O peso de 76,3, a altura de 1,61. Opa, passei demais. Agora não volto. Acho que eu passei 2. Deu. Eliminações urinárias. Obrigada. É uma paciente anúrica, negava alterações intestinais, integridade cutânea mucosa, lesões crostosas dispersas nos membros inferiores, apresentava Braden de 17, cuidado corporal, atividade física e segurança, a avaliação funcional, ela apresentava uma mobilidade prejudicada com Morse de 60. Necessidades psicossociais, relacionamento familiar, ela tinha um adequado relacionamento, condições de moradia eram adequadas e no momento da internação e durante toda a internação dela, ela apresentou um humor muito deprimido. Necessidades psicoespirituais, ela acreditava em Deus. Educação para a saúde, ela tinha uma capacidade para o autocuidado limitada, porque ela estava desanimada, fraca, não estava querendo fazer o autocuidado, mas ela não apresentava limites para ser educada, ela tinha uma boa compreensão. Negou bebida alcoólica, tabagismo e uso de outras drogas. Sinais e sintomas identificados no estudo de caso. Para a gente apresentar esse estudo de caso, a gente identificou nessa paciente os seguintes sinais e sintomas. História da doença crônica, como a gente já falou, hipertensão, diabetes e doença renal crônica. Ela tinha dificuldade de deglutição causada pelas lesões na cavidade oral. Ela estava com dor intensa na boca, em ardência de intensidade 8, e a dor lombar contínua em aperto. Apresentava desânimo, sonolência e tristeza. Os diagnósticos de enfermagem levantados no momento da internação dessa paciente foram o risco de glicemia instável, mucosa oral prejudicada, dor crônica, risco de infecção, risco de desequilíbrio do volume de líquido e risco de quedas. Nós vamos trabalhar nesse estudo de caso, estudo clínico, né? Nós vamos trabalhar esses 3 diagnósticos, que é o risco de glicemia instável, mucosa oral prejudicada e dor crônica, que são os 3 principais diagnósticos que ela internou para investigar. Continuando a anamnese, na conduta, no momento da internação, o enfermeiro ele comunicou dieta especial e fez uma triagem nutricional. Isso ocorre muito nas unidades, porque o paciente, quando vem do domicílio, muitas vezes o médico demora um pouco para ir lá e liberar e prescrever a dieta do paciente. Então, a gente faz essa triagem nutricional, conversa com o paciente, questiona ele se ele tem diabetes, pressão alta, e acaba liberando a dieta conforme ele fala como se alimenta em casa, até vir a prescrição médica. E também a gente pede uma consultoria sempre para nutrição, para fazer a avaliação do que a paciente... Sempre o paciente, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, eles têm as suas exigências. Nem sempre o hospital pode atender, mas a gente tenta fazer o possível, o melhor para o paciente. Foi, neste momento, também realizada uma consultoria, solicitada uma consultoria para o serviço de enfermagem e nefrologia, e foi realizadas as escalas de Braden e de Morse. Conduta da educação foram as condutas que são realizadas de padrão do hospital, né, que é a prevenção de queda, identificação do paciente, direitos e deveres do paciente, gerenciamento da dor e higiene das mãos. Essas são as condutas de educação padrão do hospital que a gente dá para todo e qualquer paciente quando interna. E a conduta específica, a gente reforçou a importância da dietoterapia para paciente e do autocuidado.
Então, a prescrição de enfermagem aberta no momento da internação foi essa. Eu não vou ler todos os itens para vocês, mas fica dentro daqueles diagnósticos que a gente já comentou anteriormente. E agora eu vou passar a palavra para a Karen, para ela falar um pouquinho da fisiopatologia das doenças da paciente. Então, gente, assim, olha, não é o foco do estudo clínico da gente falar sobre a fisiopatologia, mas nesse caso a gente achou super interessante e é o que norteou o estudo, né, que é a presença, como eu já tinha falado antes, do líquido que contém glicose na cavidade. Então, a gente achou interessante trazer aqui, até para relembrar vocês, da doença renal crônica, que, na realidade, esse paciente... Ele é um paciente sindrômico, né? Apresenta vários sinais e sintomas. Então, a gente achou interessante trazer um pouco daqui sobre o nosso paciente renal. Tá? Então, a doença renal crônica é uma doença que acomete várias pessoas no mundo todo. E a cronicidade da lesão renal, ela é lenta, devagar e leva muitos anos até que o paciente precise fazer diálise. Muitas vezes ela é silenciosa. Por quê? Porque o paciente continua urinando, o paciente não sente dor e isso dificulta o diagnóstico. E muitas vezes ele sabe se um doente renal crônico, quando ele chega na emergência com falta de ar, com sintomas que já não tem mais como reverter, ele precisa passar um catéter e precisa entrar em diálise. E tem bastante discussões sobre isso, que a gente tem que interferir antes e fazer o diagnóstico antes, para que esse paciente possa, ao longo dos anos, vir a ter controle da dieta, da pressão, para preservar essa função renal dele, tá? As principais doenças, então, que levam à perda da função renal é a hipertensão e a diabetes. No caso dessa paciente, era a hipertensão, a diabetes foi adquirida depois. E a gente considera uma doença renal crônica, uma lesão renal por mais de 3 meses, ou com redução da filtração glomerular. Bom, então aqui eu trouxe também, achei interessante, para a gente poder entender depois os diagnósticos e tudo aquilo que o paciente estava apresentando, como a Luciana falou antes. Então, quais são as funções do rim? Relembrando um pouco, né? Eliminar os produtos nitrogenados. Que produtos nitrogenados são esses? São resultantes do nosso metabolismo celular, como ureia, creatinina. Controle hidroeletrolítico, então controla a quantidade, o volume de líquido no nosso corpo, a volemia, o volume de líquido no sangue. Controle dos eletrólitos, principalmente sódio, potássio, cálcio, magnésio, entre outros. Quando ele controla a água, ele também controla, quando o rim está controlando o volume de água no nosso corpo, ele também controla a nossa pressão arterial, bem como a produção de hormônios que controla a nossa pressão, mas basicamente pelo controle do volume do nosso corpo, produção do hormônio, da eritropoetina, que leva a eritropoese na medula óssea, porque vocês sabem que as nossas células têm mais ou menos entre 90 a 120 dias de vida. Então, a gente está sempre renovando, né? E quem faz isso é a eritropoetina. No momento que o paciente deixa de produzir eritropoetina, porque o rim está doente, o paciente vai ficando anêmico. Então, justifica um pouco dessa fraqueza que eles têm, desse desânimo. Regulação do ácido base, que o paciente chega muito acidótico, né, para a gente, quando ele já chega no limite, precisando fazer diálise. Metabolismo da vitamina D, que o rim não produz a vitamina D, ele ativa a vitamina D. A vitamina D ela é absorvida no intestino e ela é responsável pela reposição do cálcio da nossa parte mais superficial do nosso osso, que também, assim como as células do sangue, estão sendo sempre construídas e destruídas, os osteoblastos e osteoclastos. Então, o paciente também tem uma tendência a ter fraturas, por quê? Porque ele perde massa óssea e a excreção de drogas e venenos. Então, só para vocês entenderem assim que é um paciente que chega muito sindrômico, né, com muitos sintomas. Aqui a gente trouxe para vocês verem, são as classificações dos estágios da perda da função renal. Então, o paciente entra em diálise, para vocês terem noção. Só quando ele chega aqui, ó, nesse estágio,
quando ele apresenta todos esses sintomas aqui, ele é um paciente cansado, fraco, desanimado, inapetente, porque ele tem acúmulo de impurezas no corpo e a boca, a gente fala com hálito urêmico. Quem nunca cuidou de um paciente que tem literalmente gosto de xixi, né? Quando a gente vai conversar com ele, que a gente chama de hálito urêmico, como é que uma pessoa dessas vai comer? Então, ele chega inapetente, com soluços, que é sinal de uremia também, onde o acúmulo de ureia. Síndrome urêmica é uma síndrome que representa o acúmulo de todas as outras substâncias, tanto a creatinina quanto a ureia. Por isso que o paciente fica com soluços, o hálito urêmico, como eu já falei, hipertensão, chega com edema, cãibras, porque ele também tem esse desequilíbrio eletrolítico, prurido, porque ele tem acúmulo de fósforo. A gente sabe que o fósforo dá coceira, e ela tinha lesões nas pernas, mas aí a gente achou melhor nem comentar, porque senão ficaria muito extenso. Palidez cutânea, por 2 motivos, porque ele é um paciente anêmico e porque, como fica acumuladas impurezas do sangue, o paciente tem uma cor acinzentada, bem característica do nosso doente renal. E oligúria, e vai evoluindo a doença, ele fica até com anúrico, né? Bom, diante de todos esses sintomas que eu acabei de relatar, que são do estágio 5, a gente tem que começar a terapia renal substitutiva. Então, rapidamente relembrando para vocês, existem 3 tipos de tratamento, que é hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Todos esses tratamentos servem para quê? Para eliminar essas impurezas do sangue. Tá? Tem alguns tratamentos, como a hemodiálise e a diálise peritoneal, que não repõem todas as funções do rim, como, por exemplo, a produção de hormônio, né? A gente tem que fazer uma reposição endógena, que é o uso da eritropoetina. Tá? O transplante renal a gente considera também uma forma de tratar, porque não é a cura. A cura seria os rins nativos da pessoa voltar a funcionar, não é isso. O paciente transplantado, ele tem todos uns cuidados, seguir com medicação, vindo na consulta, e muitas vezes eles têm a perda desse enxerto, que faz a função dos rins nativos, e às vezes numa vida só o paciente faz 2 transplantes renais. Então a gente considera como uma forma de tratamento. Essa paciente então começou com hemodiálise, fez hemodiálise durante 9 anos, e como a Luciana falou, por disfunção do enxerto, ela fez milhares de tentativas de fístula, colocação de catéteres nas veias centrais, colocação de permicate, que é um catéter de duplo lúmen, e que muitas vezes vinha para o hospital, não funcionava. A gente encaminhou, ela foi encaminhada para nós para avaliação da diálise peritoneal, tá? Só para esclarecer como é que foi o caminho dela até aqui com a gente. Relembrando então a diálise peritoneal. Bom, a hemodiálise, o paciente, como o próprio nome diz, utiliza o sangue para fazer a remoção dessas impurezas do sangue, e o paciente vem 3 vezes por semana na uma unidade complexa, que é ou hospital ou sua unidade de hemodiálise, para a remoção dessas impurezas do sangue. A diálise peritoneal consiste no quê? A diálise peritoneal tem os mesmos objetivos que a hemodiálise, que é a remoção das impurezas do sangue, a remoção do excesso de líquido, porque esse paciente, como apresentei, vai ficando com anúria, com oligúria. E a diálise peritoneal, então, como é que ela funciona? A gente, através de um catéter, que é um catéter que a gente chama de Tencoff, colocado na região abdominal, ele é introduzido dentro do peritônio. Nosso peritônio é uma membrana que ele reveste as nossas vísceras, e ele é uma membrana semipermeável. Então, é uma técnica muito antiga, apesar de não ser muito conhecida, muito antes que a hemodiálise, porque os egípcios lá, nossos antepassados já usavam o peritônio com a infusão de soluções de vinagre para poder fazer a limpeza, de fazer drenagem de ascite. Então, é muito antiga a técnica de diálise peritoneal. Então, a gente coloca 2 litros de solução de glicose dentro desse peritônio. Claro que é uma solução que contém água e outros elementos que tornam essa solução fisiológica. Para quê? Para que, por difusão, já que tem, como o nosso peritônio é uma membrana altamente vascularizada, então o sangue passa por ali por meio de difusão, passa do meio mais concentrado, que é o sangue, para o meio menos concentrado, que é esse líquido de diálise dentro da cavidade. E depois de um certo tempo,
que esse líquido fica parado dentro do peritônio, ele não se espalha pelo corpo, ele fica só ali, ele é drenado numa bolsa coletora, tá? E é assim que funciona. Esse procedimento é um procedimento relativamente simples e fácil. Por isso que eu e a minha colega Adriana, nós treinamos o paciente ou familiar para esse cuidado ser feito em casa. Porque todo o material é desenvolvido para as pessoas leigas poderem fazer. Tá aqui, então, eu trouxe para ilustrar para vocês, tá? Então, o líquido que contém glicose é colocado dentro da cavidade peritoneal através de um catéter. Esse sistema todo aqui é desconectado, então tem 2 tipos de programa de diálise, um com trocas manuais, que é o que essa paciente fazia, então ela fazia às 8, ao meio-dia, às 6 da tarde, às 11 da noite, a infusão desse líquido, e tirava o anterior e depois colocava o novo, então ela sempre ia renovando para seguir fazendo a limpeza das impurezas do sangue. E também tem outra técnica, só para esclarecer para vocês, que é a diálise peritoneal automatizada, que é com uma cicladora, que o paciente também ganha do governo, e ele faz à noite. Então, essas trocas ele faz durante o sono. É muito utilizado em crianças e pessoas que trabalham, para que não fique com o dia comprometido. Façam à noite enquanto dorme. Aqui eu também trouxe outro slide para vocês entenderem. Então, o paciente faz em casa. Enfim, essa solução de diálise, como eu falei, entre outros componentes, contém glicose. Existem 3 tipos de bolsas, tá, que contém glicose, que é o nosso agente osmótico. O que é o agente osmótico? É a glicose que faz o paciente perder líquido. Quanto maior a concentração de glicose, mais líquido ele tira, já que o paciente é anúrico, né? Então, o paciente, ele tem que ter controle da ingesta, mas muitas vezes ele chega hipervolêmico e precisa de uma bolsa com glicose de maior concentração. Tá? Então, o aporte de glicose nesses casos é bem maior. Isso torna-se, então, um desafio para a terapia. Existem vários estudos, porque a glicose, ela tem outras moléculas já em estudos para substituírem a glicose, como icodextrina, que é uma glicose com peso molecular maior, que não é tão absorvida na corrente sanguínea. Mas, por enquanto, glicose é o que a gente mais usa no Brasil e no mundo todo. Tá? Então, por isso que, como uma parte dessa glicose é absorvida para a corrente sanguínea, muitos pacientes que não eram diabéticos passam a se tornar diabéticos e a necessitar de insulina. Tá? É por isso, então, que a gente escolheu esse caso. Essa paciente, relembrando, ela já tinha sobrepeso, como vocês viram na anamnese, ela tinha 76 quilos. É uma paciente sedentária, então ela tinha todas as predisposições para ter diabetes, mas ela não era diabética, né? Ela passou a ser diabética e precisar de insulina quando ela iniciou com terapia dialítica por diálise peritoneal. Só para trazer então um pouquinho para vocês então da diabetes, todo mundo conhece, a insulina é um hormônio anabólico ou de armazenamento, transporta e metaboliza a glicose para energia, estimula o armazenamento de glicose no fígado e no músculo. Ela sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose, estimula o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo e acelera o transporte de aminoácido. O diabetes tipo 1, só para lembrar, é uma diabetes que se apresenta mais cedo nas pessoas e, normalmente, essas pessoas precisam do uso de insulina desde o diagnóstico. E o diabetes tipo 2 é o tipo de diabetes que o paciente pode adquirir. Por exemplo, uma pessoa com sobrepeso, se vier a emagrecer, pode não precisar de insulina, só tem uma predisposição. Tá? Então, a gente chama de diabetes adquirida. Bom, então, como eu já falei até aqui, pacientes diabéticos, então, que realizam diálise peritoneal apresentam maior dificuldade em controlar os níveis glicêmicos, devido ao suplemento de glicose pelo peritônio. E também porque a uremia altera a resposta fisiológica à insulina. Tá? Mas a insulina pode ser necessária, por quê? Porque esse paciente, então,
vai receber mais glicose, vai ser absorvendo um pouco de glicose em função da terapia. Bom, e as lesões na boca, né, que a gente também trouxe aqui e está descrito, porque assim, a uremia, ela causa disfunção em vários órgãos do nosso corpo, tá? E esse paciente, além de tudo aquilo que eu descrevi antes para vocês, é um paciente imunodeprimido. E a nossa boca é um reservatório de micro-organismos. Então, o paciente fica mais exposto às infecções e às contaminações. E, nesse caso, na internação dela, ela estava com uma mucosa completamente prejudicada, ela não conseguia engolir, isso deprimiu mais ainda a paciente. E a gente trouxe, então, aqui um diagnóstico para a gente desenvolver também lesões da mucosa oral. Bom, então a gente começa aqui agora falando sobre o diagnóstico, tá? A gente, risco de glicemia instável, todo mundo conhece, é risco de variação dos níveis de glicose no sangue em relação aos parâmetros normais. Não vou descrever aqui para vocês, porque vocês sabem muito bem, né? Em relação aos resultados que a gente esperava dessa paciente, tá? A gente queria que ela tivesse um autocontrole, foi esse o motivo da internação eletiva dela, um autocontrole do diabetes. Como? Com o uso de um diário para monitorar o nível de glicose nos passados dos dias. Porque ela fazia esse controle também de ambulatório. Ela ia para casa, a gente pedia para ela anotar e ela trazia para a gente fazer o ajuste de insulina. A gente não, o médico, né? E a gente orientando ela como se fazia. Então, a gente queria que ela sempre trouxesse, a gente queria que ela alcançasse numa escala de 1 a 5, que ela consistentemente demonstrasse esse controle, tá? Outro resultado que a gente esperava, obviamente, era o nível de glicemia. A gente queria que a glicose do sangue tivesse ajustado. Como a gente sabe que é muito difícil esse controle e que, por muitas vezes, eles podem, por exemplo, precisar de um nível maior de glicose para perder peso, a gente não espera que 100% das vezes ela venha sem desvio. A gente quer que ela chegue nas consultas com um desvio leve da variação, não completamente, tá? Esse era nossa intenção, era o resultado que a gente esperava. Para isso, eu também não vou falar para vocês, né? A gente tem as nossas intervenções de enfermagem, que é do sistema do HCPA. A gente elencou como fator de risco diálise peritoneal e o controle do medicamento, que era a solução de diálise. E só vou chamar atenção, então, aqui são os cuidados que tem no sistema, que quando a gente clica lá, a gente consegue ver e prescrever os cuidados de enfermagem em relação ao risco de glicemia instável. E na NIC, a gente elencou também vários cuidados. Só que eu queria tentar algumas coisas para vocês, assim, alguns itens, como antecipar situações que aumentem as exigências de insulina, como, por exemplo, o paciente ter o controle da ingesta hídrica, para ele não precisar tanta solução com glicose. Outra coisa, facilitar a adesão sobre o regime alimentar e de exercícios. Eu queria dizer que, normalmente, o exercício é limitado para esse paciente. Por quê? Porque ele fica com 2 litros dentro da cavidade e, muitas vezes, é contraindicado o exercício físico para esse tipo de paciente. Então, segue aqui o outro slide com os cuidados, as intervenções que a gente faz nesses pacientes. Voltei. E agora a gente vai passar, então, a falar sobre mucosa oral prejudicada, que a Luciana vai seguir falando.
Bom, como essa paciente internou com queixa de lesões orais há 2 dias, a gente abriu esse diagnóstico de mucosa oral prejudicada, que nas definições é uma lesão nos lábios e tecidos no moles da cavidade oral. Nas necessidades humanas, as básicas da aorta, ela fica no grupo necessidades psicobiológicas, no subgrupo integridade cutânea mucosa, na taxonomia da ANANDA, encontra-se no domínio segurança e proteção e na classe de lesão física. Nos resultados e seus indicadores, a gente abriu o estado imunológico. Como essa paciente estava imunodeprimida, o estado imunológico é definido no NOC como resistência natural e adquirida adequadamente voltada a antígenos internos e externos. A gente pegou como indicador a integridade da mucosa e na escala a gente gostaria que a paciente saísse com nada comprometido da mucosa, tá? Nas intervenções da mucosa oral prejudicada, a gente achou no NIC a restauração da saúde oral. Aqui são os cuidados de enfermagem sobre higiene oral, sobre cuidados da mucosa oral prejudicada que tem no sistema, que foram abertos durante os cuidados da paciente durante a internação. E há alguns cuidados que são importantes, que foram destacados no NIC, que eu achei importante destacar aqui para vocês, que é remover dentaduras, usar escova de dente macia, encorajar o enxágue da boca, monitorar o paciente em cada turno em relação ao ressecamento da mucosa oral, auxiliar o paciente a selecionar alimentos cremosos com pouco tempero e sem acidez e determinar a percepção do paciente quanto às mudanças no paladar, deglutição, na qualidade da voz e no conforto. O outro diagnóstico que a gente havia falado no início, que iríamos apresentar, é a dor crônica, que ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão, com início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem um término antecipado ou previsível e com uma duração de mais de 6 meses. Essa nossa paciente, ela sempre, em todas as consultas que ela fazia na diálise, ela reclamava de dor lombar, né? Desde que ela se aposentou, porque ela trabalhou 25 anos, volto a frisar, numa indústria metalúrgica, que é uma posição em pé e bem ruim para a gente trabalhar, né? E além de ser em pé, era uma posição parada, né? E então é por isso que ela reclamava muito de dor crônica, tá? Nas necessidades humanas básicas da aorta, a gente encontra a dor crônica nas necessidades psicobiológicas no subgrupo de percepção dos órgãos e sentidos. Na taxonomia da ANANDA, no domínio conforto, na classe conforto físico. Os resultados e os indicadores sobre dor crônica encontrados no NOC é o controle da dor, que é ações pessoais para controlar a dor. A gente queria que ela usasse medidas preventivas para esse controle da dor e gostaria que ela saísse da internação constantemente demonstrando que ela fazia o uso dessas medidas. Como, por exemplo, como a Karen falou, quando a paciente colocava o líquido de diálise no abdômen, ela poderia ficar mais deitada, permanecer mais tempo em uma posição mais ereta para diminuir a dor lombar, porque o líquido também causa. Não sei se a Karen falou, mas eu acho que ela já comentou comigo várias vezes que esse líquido ele pode causar dor também no momento que ele está na cavidade do abdômen. Então, isso seria uma medida preventiva para ela. O outro resultado que e o indicador que a gente achou importante destacar no caso dessa paciente é que ela tinha um nível de depressão, né? O nível de depressão que é definido como gravidade do humor melancólico e perda do interesse pelos eventos da vida. Ela apresentava humor deprimido, que é um dos indicadores que tem no NOC, e a gente gostaria que ela saísse da internação não apresentando nada de humor deprimido. As intervenções e as atividades de dor crônica que estão no NIC, né?
A dor crônica dessa paciente é evidenciada pela alteração da capacidade de continuar atividades prévias, mudança no padrão de sono, depressão e relato verbal da dor, relacionada pela incapacidade física crônica. Essa paciente ela não tinha ânimo nem para ir no banheiro, né? A gente tinha que insistir com ela para ela ir no banheiro, para ela fazer a higiene pessoal dela, higiene oral. Era bem dificultoso. A familiar também tinha, a familiar, graças a Deus, tinha paciência, né? E pedia bastante para ela, insistia, mas depois de muita insistência nossa e da paciente que ela conseguia fazer os seus cuidados. Aqui são os cuidados de enfermagem que estão no sistema, que foram abertos para essa paciente, e nas intervenções a gente abriu o controle da dor e algumas coisas que achei importante destacar que tem no NIC, que é observar a ocorrência de indicadores não verbais de desconforto, assegurar que o paciente receba cuidados precisos de analgesia, usar estratégias terapêuticas de comunicação para reconhecer a exigência de dor e transmitir a aceitação da resposta do paciente, investigar o conhecimento do paciente e suas crenças em relação à dor, considerar as influências culturais sobre a resposta da dor. Muitos pacientes, eles dizem, mas lá no tempo antigo se colocavam álcool no ouvido para não sentir dor. Então, a gente tem que investigar como que é a cultura desse paciente. Será que ele quer colocar? Já ouvi também muitos pacientes dizer que colocavam azeite quente, né? Então, a gente tem que investigar como é que é o conhecimento, como é que é a cultura desse paciente em relação à dor. Considerar as influências... Determinar o impacto da experiência da dor na qualidade de vida e controlar fatores ambientais capazes de influenciar a resposta do paciente ao desconforto. Então, aqui vou apresentar para vocês uma evolução da paciente. Ela ficou em torno de 20 dias internada na nossa unidade e essa evolução foi lá pelo 14º, 15º dia de internação dela. Ela, no momento, estava referindo melhora da aceitação da dieta, agora que as lesões orais estavam cicatrizando. Ela relatava ainda episódio de dor lombar no momento com intensidade 6 em compressão. Ela estava lúcida e orientada e coerente, pouco comunicativa, mais uma vez com humor deprimido, como eu já havia frisado para vocês em todos os dias da internação dela. Ela não apresentava ânimo para fazer as coisas, sempre com humor deprimido. Os sinais vitais estavam estáveis no turno, estava ventilando em ar ambiente, saturando 99, estava com regular aceitação da dieta, ainda com feridas orais, lesões orais, e fazendo uso de nistatina. Abdômen indolor à palpação, ela tinha o catéter de Tenkoff, que no momento ela estava realizando a diálise, que foi diálise peritoneal, que foi instalada pela equipe de hemodiálise, porque no andar o pessoal da diálise sobe para instalar. É a paciente anúrica. Naquele dia ela apresentou alguns episódios de diarreia, não tinha acesso venoso, estava com dor 6, o Braden de 16 e o Morse de 50, que ela deambulava com auxílio e estava mantendo os cuidados de risco de queda conforme o POP da instituição. Na interpretação, então, estão todos os diagnósticos que a gente abriu desde o início até no 14º dia. Ela ainda continuava com esses mesmos diagnósticos e todos foram mantidos durante a internação dela. Na conduta, aquele dia a enfermeira administrou a analgesia para a dor 6 que ela apresentava e pediu para ser reavaliado em 1 hora, e os cuidados foram feitos conforme prescrição de enfermagem. Conduta da educação, foi fornecido manual de uso de insulina e a enfermeira da unidade ficou à disposição e deixou as colegas também à disposição para que ela tirasse suas dúvidas. A gente tem vários manuais, a instituição, e sempre a gente fornece, quando o paciente está perto da alta, a gente começa a orientar e fornecer os manuais para que eles leiam e tirem as suas dúvidas, para que não chegue no último dia e o paciente, eu estou de alta, daí, mas como é que eu faço assim, como é que eu faço assado? Daí a gente já vai tentando, né, quando a gente consegue, sabe que o médico bota no prontuário alta breve, daí a gente já começa a educar o paciente.
orientado também sobre os catéteres de Tencoff, reforçado, na verdade, porque ela já fazia em casa e continua fazendo, né? Foi orientado prevenção de queda, reforçado, e o gerenciamento da dor. Foi orientado como é que é o protocolo de dor do hospital, que a paciente tem que solicitar a medicação após 1 hora, que tomou sua medicação e não passou, né? E sim, a paciente e o familiar sim compreenderam as informações. Aqui, a gente fez um quadro para elucidar para vocês os resultados. É um resumo dos resultados. É um quadro que eu achei que ficou um pouco poluído, mas nós não encontramos uma outra forma de mostrar para vocês como a paciente chegou e como a paciente saiu, né? Aí, assim, a gente dividiu o quadro com diagnósticos de enfermagem, os indicadores e as escalas. No diagnóstico de enfermagem, risco de glicemia instável, o indicador é autocontrole do diabetes. A paciente chegou, ela internou porque ela não estava demonstrando esse autocontrole. E o principal motivo da internação dela foi para controle do glicêmico, que ela não estava conseguindo fazer. Graças a Deus, a paciente saiu consistentemente demonstrando. Ela conseguiu aprender, a familiar conseguiu. Ela saiu com os níveis glicêmicos estáveis, né? E demonstrou que ela estava com autocontrole. Pelo menos a familiar estava ajudando bastante. O nível de glicemia dela, ela chegou com desvio grave da variação normal e ela saiu com desvio leve da variação normal. Infelizmente, no caso dessa paciente, a gente não tem como chegar com sem desvio dessa variação, porque ela tem um agente externo que independe dela, que é a glicose na cavidade oral. A mucosa oral prejudicada, com indicador de estado imunológico, ela chegou com a mucosa oral gravemente comprometida, com a língua bem saborrosa, não conseguia engolir, deglutir, não conseguia comer, estava bem ruim e, felizmente, ela saiu depois do tratamento com a mucosa nada comprometida. Na dor crônica, o controle da dor, do indicador aberto, do controle da dor, ela raramente demonstrava o controle da dor e a gente conseguiu que ela demonstrava algumas vezes, saísse demonstrando algumas vezes, pelo menos, esse controle da dor. E no nível de depressão, ela chegou com nível de depressão grave e saiu com nível de depressão moderado. Assim, talvez também tenha sido porque as lesões orais melhoraram, ela tenha saído um pouco mais animada, a glicemia já estava estável, então a gente conseguiu com que ela saísse com nível de depressão moderado. Agora eu vou... Estou com dificuldade aqui. Eu vou passar um pouquinho a palavra de novo para a Karen, que ela vai falar para vocês as condutas de educação dessa paciente, que a educação que a gente fez na alta e a educação que a Karen faz diariamente quando a paciente vem em consultas com ela, né, que ela tem que levar para a vida todas essas educações. Então eu vou passar para a Karen. Diariamente, porque além dessa paciente a gente tem mais 30, né, Adri? Então, todo dia a gente faz isso. Então, assim, olha, reforçar com essa paciente que tem que ter o controle da ingesta hídrica e de sódio. Por quê? Se essa paciente vai ficar com peso acima, ela vai precisar de uma solução com glicose maior, com agente osmótico e maior quantidade para poder perder líquido. Então, ela tem que fazer esse controle hídrico, até porque ela é anúrica, como eu tinha mencionado com vocês. Controle da ingesta de alimentos ricos em potássio e fósforo, né, porque ficam acumulados, o rim não elimina mais, então ela elimina através da diálise. Controle do peso, como eu já tinha falado, ingesta hídrica, peso, estão muito relacionados. Controle da pressão arterial, observar sinais de congestão, que é edema, inchaço, falta de ar, ou, ao contrário, desidratação, fraca, hipotensa, desânimo. Higienização do ósseo e o curativo para proteção. Observar sinais de infecção no ósseo e no trajeto do túnel desse catéter, porque esse catéter ele é implantado embaixo ventre, mas ele sai, dali até mais ou menos 10 centímetros, ele está num túnel subcutâneo.
Ele é um catéter tunelizado. Então, a gente também tem que ensinar esse paciente a reconhecer sintomas, porque esse paciente está em casa, né? Sinais e sintomas de infecção no trajeto também, que é vermelhidão, edema, esses sinais que todos nós sabemos de infecção. Além disso, a gente reforça as orientações como limpeza do material que ele utiliza, como passar álcool nas bolsas, na mesa e no material que ele manipula, né? A higienização das mãos, tanto no hospital quanto em casa, armazenamento das bolsas de diálise, separação e descarte do material após uso. Quando a Luciana estava falando, eu estava me lembrando assim, essa paciente fazia trocas manuais, 4 trocas manuais em casa. Ela internou e, normalmente, quando o paciente interna, e isso eu e a Adriana, a gente ensina lá no treinamento, que quando o paciente interna, se o paciente está bem, ele vai assumir as trocas dele. Não somos nós que fizemos, na medida do possível, se esse paciente tem condições e não tem limitações. Por quê? Porque em casa e na internação é a mesma coisa, né? Ou o familiar fazer. Mas muitas vezes eles não têm condições. Então, a gente coloca ele em diálise peritoneal automatizada à noite, para a gente não precisar fazer as 4 trocas. Tá? Porque quando o paciente está hospitalizado, ele vai fazer exames, às vezes a gente não consegue fazer as 4 trocas no horário adequado. Então, por vezes, a gente opta em colocar esse paciente em diálise peritoneal à noite. Tá? Então, a gente também orienta como é que ele vai armazenar esse material aqui no hospital, quando ele interna, porque ele também tem que trazer um pouco. A gente tem no almoxarifado, mas esse paciente, ele recebe esse material em casa e quando ele interna, ele tem que trazer as bolsas junto para ele fazer aqui no hospital. Tá? Então, por isso que a gente também tem essas orientações de autocuidado na própria internação. E reforçar, então, claro, que os pacientes diabéticos em diálise peritoneal é imprescindível a educação para adesão de regimes de dieta e tratamento que evitem as irregularidades na glicemia. E para nós ficou como algumas sugestões, assim, nós estudando bastante, né, Luciana? A gente achou algumas dificuldades, algumas limitações, então, assim, ó, como eu falei para vocês, cuidados de armazenamento do material de diálise peritoneal aqui no hospital, inspeção da embalagem das bolsas de diálise peritoneal antes das trocas, se a embalagem não está inviolável, a limpeza, o prazo de validade, se a bolsa é a correta mesmo, aquela concentração para ser usada. Cuidados com o aquecimento das bolsas de diálise antes das trocas. Normalmente, no verão, eles usam em temperatura ambiente, mas no inverno a gente orienta a aquecer e tem que ser com calor seco, né? Tudo isso são as orientações também na internação que a gente faz. Porque, como eu disse para vocês, quando o paciente ou o familiar podem assumir, são eles que fazem as trocas na unidade de internação. Tá? Cuidados com o ambiente das trocas, a gente pede para fechar as portas, janelas, desligar ar-condicionado, ventilador. Para quê? Para evitar a correnteza de ar, porque esse paciente vai expor o catéter para conectar nas bolsas, no sistema de bolsas, né? Usar máscara, observar características e aspectos do líquido de drenagem, medir esse líquido de drenagem, descarte correto da drenagem, embalagem, as bolsas, onde é que vão desprezar, no expurgo, qual é o lugar, onde é que vai a bolsa, qual o lixo que vai a bolsa, o descarte correto, então, disso. E nós, humildemente, sugerimos, né, que quando a gente clica lá nos cuidados de enfermagem no sistema, a gente vê gestação e alteração metabólica. Vocês me ajudem, né? É isso, né? E a gente, como falei, humildemente pede, assim, que na realidade essa paciente já tinha sobrepeso, ela já era sedentária, mas o que tornou ela se tornar diabética é a exposição ao líquido de diálise peritoneal, né? Assim como o paciente que usa corticoide, que também tem aumenta e altera a glicemia, então a gente solicita isso. E o controle de medicação como fator de risco para o diagnóstico de enfermagem de risco de glicemia instável. Era isso, obrigada, bom dia. E a gente também agradece as pessoas que nos ajudaram, nossos colaboradores, né, do início, nossos colegas
da unidade, Ivana, Mari, mas principalmente a do Carmo, que nos apoiou, a Conceição, que nos deu várias dicas, porque a gente estava meio ansiosa, né, Lu, e perdida. A Sandra, que esteve também com a gente. E era isso. Agora a gente abre discussões, que acho que é a parte que enriquece mais os estudos, né? Então, acho que era isso. Obrigada. Bom, vocês viram a riqueza desse trabalho, né? Uma paciente que tinha uma riqueza de sinais e sintomas e que a gente teve que, assim, tentar dar uma enxugada ainda, porque senão vocês vão ficar 2 horas falando da paciente. Então, vamos tentar focar, porque eu digo até passar tudo. E eu já queria parabenizar as gurias, né, que a gente fez uma construção e é muito gostoso, eu digo assim, é nessas horas que eu gosto muito de ser enfermeira da Coop, tenho o maior prazer, porque é um momento que a gente estreita relações com os colegas, que a gente pode estar passando as questões do processo de enfermagem de uma forma muito singular, né, muito focada com algumas pessoas. A gente consegue estabelecer esse vínculo maior e fazer uma construção, assim. Eu acho que tem a oportunidade de ver o crescimento das gurias, assim, em cada uma das orientações, até a gente conseguir chegar no estudo clínico que está proposto hoje aqui, que eu acho que ele ficou muito bom, muito redondinho, e só que eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu me sinto envolvida também no assunto, né? Então, eu acho que tinha essa riqueza de diagnósticos e as gurias tentaram trazer aquilo que foi o mais específico no caso, né? E como elas bem colocaram ali, essa inclusão desse fator relacionado, que é a contribuição com alguns cuidados que também não se encontram no sistema, e é esse o grande objetivo dos estudos clínicos, é estar melhorando os nossos cadastros, para a gente fazer essas inclusões, a partir de discussões da enfermagem, né? Então, assim, coloco a palavra para vocês, né, para que a gente possa estar levantando, vendo, podendo discutir, inclusive com relação aos resultados, né, aos resultados que foram levantados, que foram escolhidos para esses casos, que eu acho que a gente vem fazendo essa discussão de resultados em vários grupos de pesquisa e tudo, e a gente ainda não tem uma fórmula muito pronta, né, em relação a isso. Então, que a gente fica pensando, escolhendo, eu gostaria de ouvir se as pessoas, assim, concordam com esses resultados, se teriam outros resultados que poderiam ter sido escolhidos, né? Porque eu acho que a gente está aqui justamente para poder estar discutindo isso. A palavra é com vocês, então. Quem gostaria de se manifestar? Primeiro, eu queria parabenizar as gurias, assim, achei ótima a apresentação de vocês, são de parabéns. Esses pacientes crônicos, assim, normalmente, eles vêm deprimidos, assim, né? Tem um acompanhamento, assim, de psicoterapia, psiquiatria desses pacientes, assim. Nesse caso que eu vi ali, no caso de dor crônica, eu imaginei que realmente, assim, né, não saísse numa escala, né, máxima, né, 5, né, que saísse ali no meio termo mesmo, né. Mas tem algum acompanhamento, assim, mais sistêmico para esse tipo de paciente? O que a gente pode fazer é fazer uma consultoria para psicologia, né? Mas na unidade a gente acaba abrindo a psicologia só se o paciente quer, né? Porque eu não vou, eu vou perguntar, vou conversar com a paciente, porque ela, no momento, eu perguntei para ela um dia se ela queria conversar com uma psicóloga e ela negou. Então eu não podia fazer essa consultoria, porque era uma negação dela, né? Eu não sei se a Karen tem mais alguma coisa para acrescentar. Vocês viram que a Lu fala da internação e eu falo da parte ambulatorial, né? Lá na diálise a gente tem agora, porque isso é uma exigência da nova RDC, que, como eu falei para vocês, a gente tem uma equipe multidisciplinar, não só a psicóloga, como a nutricionista, assistente social, que nos ajudam bastante, que são pacientes que precisam de bastante ajuda, assim, da equipe multidisciplinar. Mas, em relação à psicologia, atualmente, a gente tem uma psicóloga lá na unidade que está começando a trabalhar com os pacientes na hemodiálise. Mas a gente, sim, tem condições de chamar o plantão da psiquiatria. A doutora Suzane, que é a médica que trabalha com a gente no programa, é bastante preocupada com isso e, muitas vezes, a gente chama, sim, a psicologia, a psiquiatria,
para acompanhar esses pacientes. E ela, como médica do programa, muitas vezes tenta, da maneira dela, medicar, né, com antidepressivo, como vocês viram ali, que ela usava. Mais alguém? Bom, eu quero, em primeiro lugar, assim, parabenizar as gurias. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso. Para nós foi um desafio. Nós já tínhamos preparado um estudo clínico para apresentar em abril, né? Por uma falha de comunicação, a gente ficou sabendo na hora. E depois veio este novo desafio, que era fazer em conjunto com a unidade clínica. Eu quero dizer que esse é o nosso quinto estudo clínico que o Hemodiálise participa. Do quinto, 4 foram com integração de outros serviços. Por esta particularidade que a gente tem, que os nossos pacientes transitam em várias unidades e a gente precisa, sim, fazer essa interface. Cada vez mais eu sinto essa necessidade, os que nós, como enfermeiros e técnicos, sentimos, de ter essa interface com os serviços. E eu lancei esse desafio para a Karen e a Adriana. A Adriana estava de LS naquele momento. Mas como eu acho que sempre, com os 4 estudos clínicos que nós fizemos integrados, eu achei que isso trouxe, sim, muito aprendizado para a nossa equipe. Nós não temos diagnóstico informatizado na nossa unidade, nós não temos a parte ambulatorial informatizada, e eu achei que era um grande desafio para a diálise peritoneal, que a gente nunca trabalhou com esse paciente em estudo clínico. E então, eu lancei para a Karen, e claro que foi tentando desfazer o que já tínhamos feito, mas foi um desafio aceito por elas de muito bom grado. E eu acho, Karen, assim, que tu abraçou muito bem. Estou muito orgulhosa de ti, né? E orgulhosa de toda a nossa equipe, que, sim, valoriza muito, apesar da gente não ter toda a sistematização informatizada. Nós achamos que a sistematização, o processo de enfermagem, ele diz do nosso trabalho. Cada vez mais nós temos uma unidade com pacientes críticos e semicríticos. Nós não temos mais pacientes no nosso atendimento de atendimento leve, e isso tem sido, sim, parte da nossa reflexão para a sistematização da assistência. Eu queria dizer, assim, que, para mim, o objetivo está atendido, que eu acho que o estudo clínico ele traz o objetivo principal, nos dar algum aprendizado, seja ele de reflexão, seja ele de literatura. Então, eu acho que nós chegamos, sim, ao nosso objetivo. Quero agradecer a todos que participaram. Acho que o quinto norte, quando a Kelly me disse que seria o quinto norte, eu acho que foi tudo a ver com a diálise peritoneal, porque é lá que a maioria dos pacientes internam, e é lá, sim, que as gurias têm essa maior interface conosco. Tá? Então, assim, eu acho que para nós, houve além desse estreitamento de relações, que a Maria do Carmo falou, também foi um grande aprendizado. Tá? Então, eu parabenizo toda essas colegas que se dedicaram nesse período para fazer esse estudo, e estou muito orgulhosa de vocês. Tá? Meus parabéns. A Conceição, na realidade, eu sou suspeita em falar, mas não vou ficar aqui puxando o saco, mas ela é ótima, né? Ela nos deu apoio e ela só não veio aqui apresentar, praticamente. Mas ela nos puxa, né, Adri? Ela nos puxa, e se a gente é o que é porque a Conceição está ali do nosso lado, e quando a gente baixa a cabeça, ela, não, nós vamos conseguir, vamos junto, eu vou ajudar, e sentou várias vezes junto comigo para revisar. Então, Conceição, só sou o teu espelho.
Bom, eu me chamo Sônia, então estou na chefia do serviço de enfermagem clínica e quero dizer que eu estou muito orgulhosa do trabalho das gurias, né? Acho que não vou repetir o que a Conca já falou em relação a essa questão da interface, da integração. Eu acho que a ideia é cada vez mais a gente poder fazer isso, e eu acho que essa ideia de começar pelos estudos clínicos, né, é super importante, o atendimento do paciente como linha de cuidado, né? E acho que dá para pensar que isso é uma semente que tem muitas outras integrações que a COPE pode propor e é fundamental. Eu atendo paciente no ambulatório pela universidade também, eu sinto muita falta porque não tem a prescrição de diagnóstico de enfermagem no sistema. Eu acho que isso faz muita falta para integrar, desde que o paciente entra, interna, é atendido, depois fica no ambulatório, né, a gente poder resgatar uma série de cuidados que a gente faz e não fica registrado da mesma maneira como fica na internação. Eu acho que o caso, por ele ser uma interface, ele realmente é muito complexo. Eu quero elogiar a capacidade de síntese de vocês, foi muito, muito boa. Acho que aquele quadro, Lu, eu gostei muito daquele quadro, e eu acho que esse quadro tem que ser aprimorado e mantido para umas próximas apresentações, talvez enxugar, não sei bem como, porque se tem tanto sintoma, e é uma paciente que a gente sabe que tem que pensar em alguma forma de registrar. E acho que o quadro deu uma ideia de início, meio e fim. E isso foi muito bom visualizar, né? Eu queria dizer que eu também estou muito orgulhosa de vocês. Eu sou suspeita, porque, afinal das contas, né? Mas meus parabéns para a equipe que fez e se envolveu nisso. E para o COPE, né? Que tanto ajuda a enfermagem a se desenvolver nesse sentido, do pensamento crítico. Parabéns de novo, um abraço bem apertado em vocês todas. Obrigada. Bom, acho que depois das palavras da Conca, né, acho que não tem mais o que falar. Eu faço delas as palavras minhas também. Acho que foi bem uma interface muito boa com o serviço. Como a Conca falou já, acho que a Hemodiálise está muito focada conosco lá. A gente trabalha diretamente com vocês. Precisamos do help, a gente liga, as coisas são resolvidas no momento, né? As dúvidas são sanadas. E eu acho que foi uma coisa muito valiosa mesmo, essa questão da ligação entre o Sense com o Seclin. Para crescimento da equipe, tanto da Hemodiálise quanto, acho que, do Quinto. As gurias se engajaram, mantiveram os grupos, se organizaram. Precisava segurar para a Luciana sair, para se encontrar com a Conca, a gente dava um jeito, segurava. Não pude estar tão ligada por outras demandas, mas à medida possível que eu consegui ajeitar para elas sair e se liberar, a gente conseguiu. E eu acho que é questão de orgulho mesmo, porque as tuas colegas expõem um trabalho que tu faz diariamente lá, e às vezes não é tão visto, tão enriquecedor, e acho que agora, colocando no papel, parece que as coisas vão sendo mostradas no nosso trabalho diário, que é, né? Porque a gente está diariamente na unidade, diariamente no ambulatório, como vocês, mas só a gente sabe o que é essas nossas 6 horas, nossas 8 horas, 9 horas no hospital, diretamente focado com o paciente. Então, eu quero agradecer a todas as minhas colegas do Quinto, a Mari, a Patrícia, a Ivana, a Luciana, que fizeram o trabalho. A Luciana, na apresentação, que acho que encarou, não ficou com vergonha, que elas estavam tudo com medo de apresentar. Mas acho que parabéns mesmo, e é o primeiro de outros, eu acho. Eu acho que isso aí é uma forma de crescimento para vocês, como enfermeiras, como, acho que, pessoas, e só tem a deslanchar. Meus parabéns de novo. Posso fazer o comentário para finalizar? Então, meu nome é Neida, sou chefe de serviço que inclui a hemodiálise. Da mesma forma como todas, eu acho que o caso foi complexo e mostra que talvez não tenha mais espaço nos estudos clínicos tu fazer esse estudo clínico fragmentado, no sentido de uma unidade ser responsável. O paciente acaba passando por várias unidades no hospital, e várias unidades têm que dar continuidade desse cuidado, dessas hipóteses diagnósticas que são feitas num determinado cenário que ele está, mas que a segurança do cuidado daquele paciente só vai ser mantida se, quando ele chegar a trocar de um turno para o outro ou de uma unidade para outra, a equipe tiver aquele olhar. Então, eu parabenizo o COPE
pela iniciativa de ter feito esse modelo de agregar os serviços. Eu acho que isso aproxima o conhecimento, divide conhecimento, compartilha. A gente acaba deixando de falar com a colega só no sentido de passagem de paciente de plantão. Eu acho que isso realmente não tem preço, isso é muito importante. Eu acho que o que a Sônia comentou da capacidade de síntese de vocês, quando eu olhei o estudo antes, eu vi que estava grande, mas ele interteu assim, no sentido da história da paciente, que é o que os nossos pacientes me cortaram aqui, a sua história. Tá? Então, eu queria dizer os diagnósticos que foram apresentados, só indo para o caso, certo? Os diagnósticos que foram apresentados, eu acho que eles estavam super acurados. Então, eu vi que vocês destacaram o que vocês acharam prioritários, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente apresenta os diagnósticos no sistema, ou que foram elencados naquele momento, e às vezes eles não têm muito, não estão tão acurados. E eu percebi assim, que realmente quem estava cuidando dessa paciente estava muito bem embasado em termos de hipóteses diagnósticas. Vocês pegaram os que eu inicialmente não tinha ideia de que talvez o risco de glicemia instável fosse o mais importante, mas a abordagem da fisiopatologia e do mecanismo da diálise, eu fiquei plenamente satisfeita e concordo. Eu teria uma sugestão em termos de diagnóstico, que seria dor aguda, que a paciente tinha uma intensidade 8, era em ardência, estava com dificuldade de comer, e eu vi que foi aberto dor crônica por um outro problema. Vi que talvez o raciocínio que vocês fizeram para não ter aberto dor aguda, talvez seja, vamos abrir o da mucosa oral, que este está o problema. Eu não sei, eu fiquei nessa dúvida, tá? Para fechar, então, parabéns às duas, que com muita propriedade, assim, deu, obviamente, para ver que vocês mergulharam no caso, com todo o apoio das colegas, mas vocês, assim, estavam com muita propriedade do conteúdo e do caso. Então, parabéns ao grupo, né, Sônia, assim, a todas que aceitaram esse desafio. Certo? Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Não sobrou muito para elogiar, né? Porque todos os elogios já foram feitos, mas acho que cabe reforçar, e principalmente essa questão de trazer a fisiopatologia, eu achei bem importante para a gente entender e conseguir priorizar junto com vocês o diagnóstico. Eu só tenho duas sugestões. Vocês mostraram aquela tabela que eu também achei muito boa, dos resultados, como a paciente estava e como ela saiu. E antes daquela tabela, na evolução final de vocês, que é a evolução do paciente, vocês botaram todos os diagnósticos como mantidos. E eu acho que alguns ali foram melhorados. Então, é ali que vocês vão mostrar o quanto os cuidados que foram implementados deram resultado e fizeram diferença para a paciente. Então, ali o da questão da mucosa oral, que vocês já evoluíram, que estava em cicatrização, é melhorado. O controle da glicemia também é melhorado, porque se a paciente sabe como controlar melhor e tem mais conhecimento, ela tem menor risco. Então, eu acho que todos ali vocês poderiam revisar e talvez todos sejam melhorados. Não sei se algum mantido, porque nenhum resultado ficou mantido. Nenhum resultado foi piorado. Todos eles foram melhorados, como vocês provaram ali. E a outra sugestão seria quando vocês colocaram a sugestão de diálise como etiologia e controle de medicamentos. Controle de medicamento é uma intervenção. Eu acho que para etiologia caberia melhor terapêutica medicamentosa. Só para fechar, assim, que eu acho que as únicas coisinhas que tornariam assim perfeito, né? Estava perfeito, mas parabéns a todas pela apresentação e pelo caso. Obrigada, Bia. É isso mesmo. A gente, às vezes, não sabe como falar, e daí é legal a gente expor que vocês trazem à tona, né? Terapêutica, na realidade, é bem isso. O que tornou ela foi a terapêutica, né? O problema da glicemia. E também foi um desafio, como eu falei no início, para nós, porque glicemia instável, de novo, eu fico imaginando as pessoas lendo lá o cartazinho, dizendo, isso está mais do que batido. Então, por isso que a gente trouxe a fisiopatologia, porque a gente queria dar, nós sabíamos, mas
a gente queria mostrar para o público que era a glicose, né, que estava causando todo a terapêutica, na realidade, né, que contém a glicose. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Ok, já foram tantas, né? Mas eu acho que só reforçando, acho que as nossas falas foram se cruzando, eu acho que isso traz o que a gente pode trazer como resultados positivos do estudo clínico. Então, eu acho que essa integração, esse trabalho mostrando que o processo de enfermagem realmente ele é dinâmico, ele precisa acompanhar o paciente, ele precisa dar conta disso, não interessa onde o paciente está, ele tem que ter uma continuidade, então ele é algo que é circular, que é dinâmico, que precisa acompanhar o paciente, não uma unidade fechada aqui e ali, né? Eu acho que a importância, essa avaliação, eu acho que quanto os resultados de enfermagem estão nos fazendo pensar mais em cima daquilo que a gente faz e para poder avaliar realmente se as nossas intervenções estão chegando aonde nós pretendemos chegar. Então, eu acho que mostra também já mais esboços da proximidade que a gente tem de a NOC começar a ser implantada realmente na prática assistencial, né? Que a gente gostaria de fazer isso. Então, eu sei que... deixa eu só falar, depois a Conca encerra ali. Mas eu queria só lembrar para vocês, então, que eu acho que é super gratificante a função da COP também estar envolvida com cada um de vocês nessa preparação, apresentação e discussão de todos os estudos. E é claro que isso tem que levar a alguma coisa. Então, essas mudanças no sistema, que depois a gente já vou pedir hoje para as gurias para ver, vamos encaminhar formulário para colocar essas alterações no sistema. E ainda dizer que a COP, sim, pretende cada vez mais dar conta das questões de melhorar o processo e viabilizar o processo na prática clínica assistencial dos enfermeiros do Hospital de Clínicas. E que a gente tem, sim, essa preocupação, que o ambulatório não tem os diagnósticos, que tudo não está posto na instituição da mesma forma, né? E a gente vem trabalhando diariamente para chegar lá também. Então, assim, não tenho respostas imediatas, mas a gente está no caminho certo, eu tenho certeza. A gente está tentando agilizar e dar velocidade para que isso aconteça o mais rápido possível. Essas últimas semanas a gente vem trabalhando bem sério em relação a isso. Quem sabe a gente não recebe isso e não pode estar concretizando essa ideia. E essa ideia e essa meta, né? Eu acho que é muito mais que uma ideia. E só lembrar para vocês que agora os próximos estudos clínicos de novembro e de dezembro eles vão ser apresentados na sala 160, porque esses espaços aqui vão estar em reforma, tá? Então, muito obrigada por vocês. Eu só vou passar que a Conca quer falar mais uma vez. E eu peço uma grande salva de palmas para as gurias também. Na verdade, eu e a Kelly só queremos entregar um mimo para as gurias em agradecimento a todas as colegas, todos que participaram. E para aliviar um pouquinho o estresse, a gente trouxe um chocolatinho então, para elas. Obrigada. E agora... Só seguindo a puxação de saco, eu queria agradecer muito assim que a Luciana, eu encontrei uma parceira bem aquilo que a Kelly falou, né? Muito mais do que a gente ligar para o ramal, eu tô querendo que tu veja lá quanto que drenou e coisa e tal. Eu descobri uma colega muito legal, muito parceira, muito comprometida. Eu queria te dizer, Lu, que foi muito legal trabalhar contigo, assim, que tu é muito responsável. E esse estudo também ficou assim bonito porque tu foste muito comprometida com os slides, com tudo. Parabéns para ti. Muito obrigada, Karen. Eu não sei falar, eu tenho vergonha, já estou vermelha aqui. Muito obrigada pelos elogios. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar também de vergonha. Muito obrigada.